Eu sou casada, então eu não posso desejar outro homem. Não, você vai desejar outro homem. E o seu homem, marido, namorado, vai desejar outras mulheres. E é natural. E quanto mais a gente naturaliza isso, menos atrito por conta disso é gerado. A grande questão, de novo, é o que você vai fazer com esse desejo. E a palavra tema de hoje é desejo. Eu sou Alice Esquilante, criadora do Tantra Jazz, que é um método que integra dança, autoconhecimento e espiritualidade. Mais especificamente, jazz, yoga e bioenergética, terapias corporais. E estou aqui hoje no YouTube para discorrer um pouco sobre a minha visão, a partir de todas essas áreas, sobre desejo. Desejo que é algo que a gente precisa, às vezes, reconstruir dentro da nossa mente, porque para muitas pessoas é visto como pecado, né? Como um problema. Eu não posso ter desejos. Só que tem uma questão, que é... Você tem desejos. Você não controla os desejos. Os desejos que você tem, eles vêm. Né? São impulsos que saem completamente do seu controle. O que você tem controle? Das suas ações sobre os desejos. Isso sim você tem. Então, se você tem um desejo de comer chocolate, você pode escolher se você vai atender esse desejo ou não. Mas o desejo em si, você não tem controle. Então, num primeiro momento, num primeiro lugar, a gente precisa aceitar que o desejo existe. Inclusive para relacionamentos também, né? Tem esse lugar assim de, meu Deus, não, eu sou casada, então eu não posso desejar outro homem. Não, você vai desejar outro homem. E o seu homem, marido, namorado, vai desejar outras mulheres. E é natural. E quanto mais a gente naturaliza isso, menos atrito por conta disso é gerado. A grande questão, de novo, é o que você vai fazer com esse desejo. Então, uma coisa é você ter o desejo e reprimir, sabe? Se julgar por ter esse desejo. E isso gera uma sensação de inadequação, de sofrimento, de culpa, né? Então, eu me senti atraída por um outro homem, eu sou uma pessoa péssima e não sei o quê. Não tem problema nenhum. Por quê? Simplesmente porque não está sob o seu controle. Você não quis desejar outro homem, né? Simplesmente aconteceu. Agora, se você alimenta isso ou não, né? Aí é uma opção, é uma questão de escolha, uma questão de caráter, né? Aí vai depender dos combinados que você fez aí com a pessoa, consigo mesmo, né? Enfim. Então, checkpoint aqui, né? Desejo a gente não controla, portanto, eu não tenho culpa de desejar algo, eu não tenho que me sentir envergonhada por desejar algo, eu simplesmente devo reconhecer e aceitar que eu tive esse desejo, com paz no coração. Segundo checkpoint que agora a gente vai precisar chegar, que é o que eu faço com esse desejo? E aí sim entra um pouco mais da questão da racionalidade, né? Que eu vou investigar se esse desejo vai me levar para um caminho que eu quero ou não. Quero comer chocolate. Só que eu fiz, assim, eu tô querendo me distanciar do açúcar, tô querendo me livrar do açúcar, ou eu tenho, sei lá, alergia a leite, né? E aí o chocolate esse chocolate que eu quero tem muito leite e não sei o quê. Aí eu vou precisar parar para refletir sobre se é realmente positivo eu atender esse desejo ou não. Porque a gente tem dois tipos de pessoa, né? Tem a pessoa que ela reprime os desejos e aí não faz nada porque ela acha que a vida é um sacrifício e eu não posso, né? Tipo assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e foda-se os meus desejos. Que não é um lugar bom porque eu entro nessa coisa de reprimir tudo que eu sinto e não reconhecer os meus desejos, que muitas vezes podem me levar para um lugar positivo. O desejo, por exemplo, é super importante para eu levantar da cama. Se eu não tenho desejo por viver, né, por trabalhar, eu não vou querer sair da cama. A consequência disso, né, é a depressão. Depressão é falta de desejo pela vida. Então o desejo ele tem esse ponto, esse lugar muito positivo, que é o que dá o brilho, né, para a vida. A gente só precisa ver direito quais são os desejos que eu estou alimentando e qual caminho que eu estou escolhendo ao atender
esse desejo ou outro desejo. E o outro tipo de pessoa é a pessoa que atende todos os seus desejos, sem responsabilidade nenhuma. Eu tive o desejo, vou fazer. Tive o desejo, vou fazer. Então, tô num relacionamento, tive desejo, vou sair com a pessoa. Foda-se, tipo assim, vou trair mesmo, né? Tô com vontade de comer doce, vou comer doce, até acabar a vontade de comer doce, até não ter mais desejo por comer doce. Aí vem o outro desejo. E aí também a gente vai para um outro lado, que é viver à mercê dos desejos. Ou eu me aprisiono porque eu não quero ter desejo, e aí eu fico presa porque eu tô querendo fugir dos meus desejos, ou eu me aprisiono nos desejos, porque eu vivo sempre a partir deles. Então, eu tive o desejo, vou atrás, tive o desejo, vou atrás. Eu vivo prisioneira dos meus desejos. E dentro, né, de uma vida espiritual equilibrada e uma pessoa inteira, ela vai, na verdade, não se aprisionar a nada. Uma pessoa inteira é aquela pessoa que vai conseguir perceber: reconheço o meu desejo, estou com desejo de comer o chocolate, mas hoje eu não vou comer esse chocolate porque eu estou querendo me libertar do açúcar, porque eu sei que o açúcar faz mal, ou por causa do leite, porque ele também, sei lá, me dá desinteria, sabe? E agora o último ponto que eu quero trazer é a relação do desejo com o prazer, e a gente dividiu o prazer em dois tipos diferentes. Quando a gente deseja algo, né, a gente está, na verdade, desejando prazer. E aí esse prazer, ele pode ter duas formas diferentes de se manifestar. Uma delas é um prazer que, na verdade, é um alívio. Então, assim, eu vivo em dor, e aí, quando eu faço algo, eu me alivio dessa dor. Um bom exemplo para isso é quando a pessoa está muito ansiosa e ela come chocolate para diminuir a ansiedade. A ansiedade é um estado de dor, de sofrimento para a pessoa. Ela vai comer o chocolate e o prazer que ela vai sentir, na verdade, é um alívio da ansiedade. E aí a gente tem um outro tipo de prazer, que eu vou chamar aqui de prazer pleno, que é um prazer de verdade que a gente se sente bem. Não é um alívio de dor, é um prazer que vem de dentro. Prazer de quando, por exemplo, você presenteia alguém, sabe? Você recebe um abraço gostoso. E aí, trazendo a relação disso com o desejo, o que a gente tem? Um desejo por alívio, na verdade, vai me gerar dependência. Porque eu vivo em dor e essa dor ela vai estar sempre lá. E esse prazer que eu tô buscando, que na verdade é um alívio, ele vai só mascarar uma dor, ele vai remediar aquela dor, que como eu não tratei a raiz do problema, ela vai voltar, e aí eu vou ter que buscar esse mesmo prazer de novo, e de novo, e de novo, e é assim que a gente entra nos vícios, e aí que a gente se aprisiona, né? O vício é um aprisionamento. Por outro lado, o prazer pleno, né? Ele não vai gerar essa dependência simplesmente porque estamos plenos. Eu estou bem, eu não estou em dor, só que eu me abri para sentir esse prazer. Quando a gente começa a gostar de salada, essa salada, ela não me gera dependência, né? Ninguém fica dependente de salada. Nossa, eu tô desejando uma salada agora, eu preciso, tal. Essa salada vai aliviar uma... Não, ela não me alivia uma dor, mas ela me traz um bem-estar. Mesma coisa quando eu vou ver o pôr do sol, o nascer do sol. Eu olho aquele nascer do sol, eu não me vicio. Não, hoje eu tenho que ver o pôr do sol, porque assim... Não, né? A gente vê o pôr do sol e aquele pôr do sol ele dá um sentimento, uma sensação de bem-estar, que não me gera dependência, né? Então é uma coisa que vem mais de dentro da gente, que não tem nada a ver com alívio. Percebe a diferença? E a nossa relação com prazer e com desejo tem muita relação também com a sensualidade. O que é sensualidade? O desejo por outra coisa. Quando eu falo, nossa, aquela pessoa é sensual, ela me desperta um desejo por ela. E uma sensualidade real, ela é emanada quando a pessoa tem uma relação tranquila com os seus desejos, né? Uma relação plena com os seus desejos, uma relação inteira com os seus desejos. Então, é isso. Um beijo no coração e até semana que vem.